Na quarta-feira, 27 de maio, o MPRJ obteve, junto à terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decisão unânime favorável à manutenção das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no âmbito estadual. A decisão julgou improcedente o pedido de incidente de deslocamento de competência, IDC, proposto pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Em seu último dia de mandato, ela solicitou que o caso passasse a ser investigado na esfera federal. No julgamento virtual, acompanhado pelo Procurador-Geral de Justiça e outros membros do MPRJ, a coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO-MPRJ, a promotora de justiça Simone Sibilio, que se encontra à frente das investigações dos mandantes do crime, ressaltou em sustentação oral ao Superior Tribunal de Justiça a falta de fundamentos para o deslocamento do caso para o âmbito federal. Primeiro, é preciso que haja violação dos direitos humanos previstos em tratado internacional do qual o Brasil seja parte. Mas não basta isso, é preciso que haja risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro pela incapacidade das instâncias estaduais de investigar, de processar e de julgar. Em entrevista concedida ao MP Cidadão, a promotora falou sobre a importância da manutenção do caso no âmbito do MPRJ. A importância desse julgamento histórico é que reconhece efetivamente que nós temos expertise para julgar isso. E mais do que isso, o crime aconteceu no estado do Rio de Janeiro, a memória da investigação está no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, sentiu, evidentemente, que esse fato teve repercussão para além do Brasil, para além do estado do Rio de Janeiro, mas a ação penal contra os executores corre também no estado do Rio de Janeiro, e é evidente que existe uma absoluta interligação, uma correlação entre a investigação dos demais envolvidos e a ação penal em face dos executores, de modo que haveria, evidentemente, um prejuízo se a ação penal contra os executores corressem aqui e a investigação na esfera federal. Isso seria absolutamente contraditório, antiproducente, além do que esse próprio IDC ele já causou um prejuízo enorme, porque é evidente que os executores, buscando a sua impunidade, podem se valer desses argumentos equivocados e errôneos do IDC para tentar a sua impunidade e levar isso para o tribunal do júri, que será julgado por 7 cidadãos do povo. São 7 pessoas, 7 consciências, 7 sentenças, em que eles poderão criar um ambiente de dúvida, trazendo esses argumentos do IDC. Por todos esses argumentos que já disse, seja porque não ficou caracterizada a presença dos requisitos exigidos de acordo com o posicionamento jurisprudencial firme e sedimentado, seja porque a memória da investigação está aqui, seja porque os executores estão sendo processados aqui, e sobre isso, sobre a ação penal dos executores, a ex-PGR não se manifestou pelo deslocamento dessa ação penal, ou seja, concordando, portanto, que em relação a isso não teve nenhuma falha, não teve nenhum erro, e evidentemente, se manifestou no sentido que não, a ação penal em face deles deveria ficar aqui, mas queria levar tão somente a investigação para os demais envolvidos, para a esfera federal, o que foi rechaçado, evidentemente, pelo Superior Tribunal de Justiça, que com técnica, que com a competência e responsabilidade sempre, que é o que nós já esperávamos e que foi confirmado aí pela Corte de Cidadania, no sentido de que o Rio de Janeiro, através das suas estruturas, continuará na persecução penal, na investigação em relação aos demais envolvidos nesse crime. Nós estamos ainda sofrendo sistematicamente a recusa de empresas provedoras de aplicação de internet, Google, Facebook, atender pedidos que eram feitos por nós desde 2018, quando o crime foi cometido. O tempo corre sempre contra uma investigação, por outro, nem sempre o tempo que passa é a realidade do que foge, porque não adianta ter uma investigação rápida com uma realidade distorcida. Nós queremos, evidentemente, identificar todos os envolvidos. Nós não queremos um culpado, nós queremos o verdadeiro culpado, os culpados. Por que surgiu a questão do incidente de deslocamento de competência?
esse crime bárbaro, esse crime gravíssimo no dia 14 de março de 2018, no dia seguinte, aliás, em poucas horas, né, em menos de 24 horas, a então Procuradora-Geral da República veio ao Rio de Janeiro e já naquele momento ela já falava em federalizar as investigações. Nesse momento, no dia 15, ela editou uma portaria nomeando 5 procuradores para acompanhar as investigações. Criou, então, o procedimento preparatório de incidente de deslocamento de competência. Isso fez com que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizasse uma reclamação contra esse ato da ex-procuradora-geral da República, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, pugnando por um provimento administrativo liminar para que tanto a então Procuradora-Geral da República e seus designados se abstivessem de praticar atos de ingerência na investigação, que, evidentemente, a essa altura, a autonomia do Ministério Público estava vilipendiada, estava violada em razão dessa edição dessa portaria e designação desses procuradores para acompanhar a investigação. Isso porque o crime, a toda evidência, ele foi praticado no estado do Rio de Janeiro desde o primeiro momento, no dia 15, né? Ou seja, o crime aconteceu por volta das 21 horas e 10 minutos, dia 14. Imediatamente após, todas as autoridades do Estado do Rio de Janeiro, inclusive o Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Gussen, já tinha reverberado que aquele caso mereceria absoluta prioridade para o Ministério Público, que seriam alocadas todas as estruturas do Ministério Público para a elucidação daquele crime, que esse inquérito seria conduzido pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, cujo controle externo da atividade policial seria feito de maneira rigorosa pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que detinha a atribuição. Naquele momento foi dito também que nós aceitaríamos todo o apoio necessário, desde que fosse para somar esforços, e que desde aquele momento estaríamos mobilizados e só nos desmobilizaríamos quando houvesse a elucidação completa do caso. Desde esse dia, então, todas as nossas estruturas, tanto o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro quanto a própria Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, está absolutamente empenhada nesse caso. Portanto, os requisitos do DC, nós já entendíamos desde então que não estavam presentes. Não estavam presentes um dia depois do crime, quando a então ex-procuradora-geral da República já falava em procedimento preparatório de incidente de deslocamento de competência, quanto mais agora, em que os executores do crime já foram identificados, processados e pronunciados numa ação penal em 9 meses, a demonstrar que houve absoluta regularidade na tramitação dessa ação penal e a demonstrar também que não só a polícia e o Ministério Público, mas o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, sempre quando foi chamado a decidir, o fez de maneira firme e célere. Já existe uma data para o Tribunal do Júri? Não há data ainda, na verdade, já estão pronunciados, não havendo recurso da defesa, a próxima fase será a preclusão da pronúncia e a fase de diligências, em que as partes podem elencar diligências para que sejam cumpridas antes da designação do plenário do júri. Portanto, não há data ainda. Mas o que a gente pode dizer é que essa ação penal, ela transcorreu no prazo, evidentemente, no prazo absolutamente razoável, cerca de 9 meses, quando a gente sabe que, segundo um estudo feito pelo próprio CNJ, né, que ficou documentado num trabalho chamado Diagnóstico das Ações Penais de Competência do Tribunal do Júri, prazo de conclusão das ações penais do Tribunal do Júri. E essa média de conclusão, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma média de 7 anos, mais ou menos. Ou seja, essa ação penal, se tudo correr bem, se não houver recursos dos advogados, se vai a júri, talvez esse ano ainda é possível. Portanto, está num prazo absolutamente aquém da média. Como está o trabalho do GAECO-MPRJ no período de pandemia? Nada, absolutamente nada parou. O trabalho na investigação do caso Marielle, ele continua em pleno vapor, exceto nos casos de testemunhas que foram intimadas e alegaram estar no grupo de risco, exceto isso, nada parou. Portanto, isso não causou impacto na elucidação, na tramitação da investigação.